Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Você que está aí nos acompanhando pela primeira vez, nós somos uma escola bíblica, a qual nós nos reunimos para nós estudarmos a palavra, estudarmos a Bíblia. Nós não somos uma escola teológica, um curso teológico. Nós somos uma escola bíblica, por quê? Porque nós não temos um pré-requisito para que você possa participar dos nossos estudos, para que você possa participar das nossas aulas. Então, você que tem ensino médio completo, você que não tem um ensino médio completo, muitas das vezes você não teve a oportunidade nem de aprender a ler, mas tem a vontade de aprender a palavra, de aprender a Bíblia, você é bem-vindo. Nós abrimos os nossos espaços, as nossas redes, nós temos um canal no YouTube, nós temos aqui no TikTok, nós temos no Kawaii, nós temos em todas as redes, para que possamos alcançar vários grupos, e todos eles são bem-vindos. Aqui no TikTok nós temos lives, às 22 horas, e nós começamos a estudar livros da Bíblia, e cada dia nós temos um capítulo. Agora nós fizemos Romanos, e eu quero te convidar a conhecer o nosso canal lá no YouTube, que nós já temos lá até Romanos capítulo 14, tá? Você que quer acompanhar desde o início, nós temos do Romanos 1 a Romanos capítulo 14, lá no nosso canal no YouTube. E nós temos também as outras lives. Nós já fizemos Eclesiastes, já fizemos Provérbios, fizemos o livro de Jó completo, cada capítulo separadamente. E hoje nós vamos encerrar falando aqui do capítulo 16 do livro de Romanos. Eu vou dar um tempo aí para vocês se organizarem, de vocês irem compartilhando. Enquanto isso, eu quero apresentar para vocês qual é o nosso objetivo como escola bíblica, Casa de Zadok. Nós oferecemos cursos bíblicos, nós oferecemos material, nós construímos materiais bíblicos, Você que deseja fazer um grupo de estudo, você que deseja reunir os seus amigos, sua igreja, a sua liderança, você quer fazer um grupo na sua casa, chamar seus amigos, seus vizinhos, para estudar a palavra, E aí nós preparamos ferramentas, apostilas, de acordo com o tema solicitado, para que você possa participar e compartilhar esse aprendizado. A única coisa que nós pedimos é que todo o material que nós fornecemos, eles sejam passados para frente gratuitamente. Por quê? Porque a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela é uma escola gratuita, tá? Então nós não cobramos nada, nós não cobramos custo, nós não cobramos material, nós não cobramos certificação. Você pode participar, você pode convidar. Os nossos cursos também, eles são gratuitos. O nosso material, ele também é gratuito, ou seja, você pode baixar o material, você pode compartilhar, você pode imprimir, levar para a sua igreja, ministrar na sua igreja, desde que você faça disso uma maneira gratuita, tá? Então, do mesmo jeito que nós chegamos a você, passamos o material para você gratuitamente, nós pedimos também para que você repasse para as pessoas da sua igreja, do seu grupo, gratuitamente também. Por que que isso é importante? Porque esse é o nosso intuito, que a palavra do Senhor ela chegue para todos e que todos tenham acesso a ela. Então, independe se você é obreiro, se você sabe ler, se você não sabe ler, se você está na igreja ou não, mas que tem um desejo de aprender a palavra, quer aprender, quer mergulhar, no ensino bíblico. Então, nós ofertamos a você cursos, apostilas e esses momentos das lives também. É por isso que quando a live termina, assim que a live termina, nós baixamos a live, e colocamos ela disponível lá no YouTube, para que você possa ver com mais tranquilidade, rever, você pode pausar, escrever, fazer alguma anotação de alguma coisa que você perdeu, algum ponto ali que você perdeu, ou que você quer ouvir novamente. Tem alguma dúvida, surgiu alguma dúvida, você pode colocar lá nos comentários, que nossa equipe vai lá, nós respondemos. Nós somos uma equipe de obreiros, tá? À disposição para ensino, para oração, e esse é o projeto que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, para que nós possamos chegar gratuitamente. Eu creio que já deu tempo aí de você pegar a sua Bíblia, de você compartilhar, de você convidar. Então eu quero te convidar nesse momento a nós estarmos em oração, para nós darmos início ao nosso estudo. Lembrando que hoje nós estamos fazendo Romanos capítulo 16, o último capítulo do livro de Romanos, tá bom? Quero convidar você, feche seus olhos nesse momento, rápido, esse momento de oração que nós vamos fazer, rapidinho, porque todas as vezes que nós começamos a estudar a Bíblia,
nós temos que orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude na aplicação da palavra. Porque por mais que você saiba do contexto histórico, que você compreenda o contexto do texto, né, que você entenda a história, a importância da aplicação, ou seja, de você trazer isso para o nosso dia de hoje e como aplicar isso na sua realidade. Isso só é possível com o auxílio e a ajuda do Espírito Santo. Sem ele, isso se torna impossível. Então, convido você a fechar os seus olhos, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele nos guie neste momento, nesse estudo. Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, eu louvo o Teu nome, eu Te agradeço, Pai, eu Te exalto. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, ó Pai, para atendermos da Tua palavra, Senhor. Pai, eu Te peço, no nome santo de Jesus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, Senhor, meu Deus, meu Pai, dos nossos pensamentos, dos nossos entendimentos e do nosso achismo. Pai, mas que seja o Teu aprendizado. Então, Espírito Santo, eu Te peço neste momento que o Senhor fale conosco. Nos guia, Senhor, meu Deus e meu Pai, no caminho da sabedoria. Traz, Senhor, meu Deus e meu Pai, o aprendizado, meu Pai, aos nossos corações, o entendimento Teu, Pai, da Tua parte, Pai. É que eu Te peço nesse momento, a todos aqueles que esse vídeo vai chegar, a todos que estarão presentes na live, a todos aqueles que irão assistir, que a Tua palavra, Senhor, possa moldar o coração, possa transformar a mente, Senhor, possa fazer a transformação que só o Evangelho pode fazer. E nós cremos nisso, Pai, porque é através do Teu Espírito Santo. Por isso que eu Te peço, Espírito Santo, nos ajude, meu Deus e meu Pai, seja o nosso mestre, seja, meu Pai, guiando os nossos passos e pensamentos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Você quer virar? Eu vou deixar você virar, porque eu derrubo tudo, entendeu? É melhor, não derrube, né? Deixa eu ver se meu cabelo ficou. Aí. Tá bom. Tá bom. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Sejam muito bem-vindos. Nós já oramos, né? Já colocamos aí diante de Deus a live de hoje. E que você possa estar com o seu caderno, com a sua Bíblia da sua preferência. Anote. Se não der tempo, se for tudo muito corrido, você vai lá no YouTube, que a gente está baixando as lives e colocando lá para você poder estudar junto conosco, tá bom? Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 16, tá? Vou ler aqui junto com vocês. Até o capítulo 16, irmãos, é o encerramento do livro de Romanos, tá? Ele tem aí 27 versículos. Nós vamos ler partes por partes e vamos dar uma pausa para ir comentando, tá bom? Versículo 1 diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Essa parte final aí, né, Paulo faz muito isso nas suas epístolas, né? Quando ele não faz no começo, ele faz principalmente no final, que é o momento das saudações, né? Ele começa a saudar, e aí, quando nós chegamos nessa leitura dessa parte, a gente faz que nem no Antigo Testamento, nas cronologias, nós vamos pulando. Porque cada nome, né, fala, eu não vou ler essa parte aqui não. Mas o interessante é que eu recomendo você, quando estiver estudando as cartas de Paulo, pegue esses nomes, a saudação, as explicações, porque assim, é tudo tão rápido, é muita informação que Paulo está dando. Capítulo 16 aqui, ele vai falando nomes, ele vai saudando, e ele vai explicando por que ele está saudando essas pessoas, por que ele está cumprimentando essas pessoas. E como tudo que está na Bíblia, nada é em vão. Então você que está estudando a palavra, você que está começando o estudo bíblico, anote isso no seu caderno. Toda informação que está na Bíblia é importante. Se tiver um número, o nome de uma cidade, se tiver uma distância, qualquer informação que tiver na palavra, ela não está em vão. Então, nem o nome, você que vai estudar, está estudando para pregar, você pegou um texto bíblico ali, entendeu? Tem o nome de uma cidade, o nome daquela cidade não está em vão. Tem o nome da pessoa, né? A pessoa tá, Jesus estava à distância e tal. Nada do que está escrito na Bíblia, nem de números, nem de distância, de nomes, nada é em vão. Então, partindo disso, quando nós começamos a ler os finais da carta de Paulo, Paulo saúda muitas pessoas. E aqui no capítulo 16 não é diferente. E ele faz umas pontuações muito importantes. O primeiro que ele pontua aqui é a recomendação que ele tem para que a igreja receba Febe. Né, que ele fala, recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Aqui na tradução eu estou lendo uma Bíblia NA, então eu chamo ela de diaconisa. A diaconisa na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém os santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muito, inclusive de mim. Febe é aquele personagem que aparece na Bíblia,
do nada, sabe? E some também, né? Citou-se uma vez. Aqui nessa carta, Paulo vai citar alguns nomes que depois em outras cartas ele vai citar novamente. Mas aqui Febe, ela aparece como um ato polêmico, né? Da teologia. Por quê? Porque Febe, ela vem trazendo um nome, diaconisa, né? Porque lá no tradicional, no hebraico, né? Ali tem o nome do diáconos, né? E esse termo, ele só era usado com os diáconos. Só que os diáconos, eles eram homens, né? Normalmente, os primeiros diáconos que a igreja formalizou, eles eram homens. Então, Febe, ela vem como a primeira mulher, né, com esse termo. E principalmente porque Febe não era judia. Ou seja, na época, quando Pedro escolhe, pede para a igreja escolher os diáconos, todos eles eram judeus, eram homens judeus. E Febe não faz parte daquela lista, tá, irmão? Ela não é judeu, né, ela é mulher. Então, assim, ela é a grande polêmica que se tem, porque, assim, como é que uma mulher vai receber esse nome numa época dessa, em que a igreja só foi... Então, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Não vou entrar se é, se não é, se era, se não era para ser. O que eu acho importante aqui é que Paulo, ele quebra um paradigma religioso muito grande. Primeiro que ele confia a carta de Romanos a ela, que já era muita coisa você entregar uma carta desse tamanho. Primeiro não, que essa carta aqui é uma carta importante para nós protestantes, porque foi essa carta que Lutero estava estudando quando ele começou a fazer as teses e tudo. Ele pontua muito Romanos nas suas teses. Então, assim, essa carta, ela foi uma carta muito importante, era uma carta importante para uma igreja localizada num local importante. Então, eu imagino o apreço que o apóstolo Paulo tinha a ela. E ele fala assim, olha, ela servia a muitos, inclusive a mim, ela ajudou a muitos. Lembrando que essa época que a igreja está passando por uma grande perseguição, então existiam mulheres que não abriam as suas casas para que a igreja, né, fosse acolhida. Sim. Ela acolhia os missionários itinerantes, né, as pessoas iam de uma cidade para outra, levar uma carta, levar uma oferta, ajudar um irmão, ajudar a igreja que estava numa cidade para outra. Então ela cedia a sua casa. Provavelmente quando Paulo escreve a carta de Romanos, ele está em Corinto, né? Então ele entrega para ela, que está perto dessa região, ela ir para Roma. Então, assim, é uma distância considerável. Ela ia pegar barco, né? Então, assim, não é uma viagem fácil, ainda mais para uma mulher. Por quê? Porque aqui não está dizendo que Febe é acompanhada de marido, de filho. Aqui ele cita o nome dela. E uma coisa que é interessante sobre Febe é porque Febe ela é uma mulher conhecida da igreja local dela, né? Que é a igreja de Cencreia. E ela falou, olha, ela serve aqui. E agora ela vai servir a vocês. E aqui nós temos 2 aprendizados de mordomia. Né? A gente tem a palavra mordomia, irmão, como, né? Eu tenho um mordomo, uma pessoa, não. A mordomia aqui é no sentido de servir, que é o princípio do diaconato. O diaconato, ele foi criado para servir, ele é serviço da igreja, é o serviçal da igreja, não no sentido de empregado, mas no sentido de entrega. E a Febe, ela é um exemplo desse, por quê? Porque ela não está fazendo um exemplo do diaconisa do que nós temos a visão de hoje. Porque qual é a função da diaconisa da igreja? Lavar, limpar, entendeu? E cuidar do menino. É só isso que diaconisa serve na igreja. E você vê ela, na sua função de diaconisa, fazendo algo arriscado. Sim. Né? Você sair da sua cidade, para ir na cidade de Roma, que era um lugar onde os cristãos eram perseguidos. Você sendo mulher, você se arriscar, porque você estava indo servir. Aí ele falou, olha, eu recomendo que vocês a recebam, porque ela é uma mulher acolhedora. Ela acolheu a mim e a outros irmãos, e agora ela está indo até vocês. Então, esse serviço da entrega, esse serviço de você se servir como corpo, se entregar para o serviço do Senhor, esse é o principal objetivo da base do diaconato. Então, você que é obreiro da casa do Senhor, que você está separado a diácono, a diaconisa, e você é chamado, a gente hoje, na hierarquia, que a Bíblia não tem essa hierarquia, tá, irmão? Que o diácono começa lá embaixo e você vai subindo como se fosse um degrauzinho. A igreja não existe isso, né? A igreja, quando foi, a palavra do Senhor não ensina que é assim. Nós que colocamos como tradição, tá? Então é tradição nossa. Começa assim, Bárbara, você vai começar de baixo, tá? Você vai começar com a diaconisa. Como se o serviço de diaconisa fosse assim, qualquer um faz, entendeu? Põe qualquer um, porque é o de baixo, que eu não sei baixo de quem que você tá, que colocam essas ideias. Porque quando você olha para a Bíblia, irmão, quem eram os diáconos? Primeiro, eles tinham que ser cheios do Espírito Santo. Já começa por aí. Tinha que ser cheios do Espírito Santo, tinha que ser pessoas idôneas. Por quê? Porque eles iriam servir pessoas.
E para você servir pessoas, irmão, você tem que ter muito Espírito Santo de Deus, entendeu? Você não parar na cadeia, para você não bater em ninguém. Por quê? Porque o serviço do diaconato, naquela época, era um serviço de você mexer com pessoas vulneráveis. Né? Eram as órfãos, eram as viúvas, eram as pessoas que tinham perdido pai e mãe na perseguição. Você tinha que acolher aquelas pessoas. Então, assim, aquela pessoa já estava machucada, a pessoa já estava dilacerada. Então, você põe uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, não tem Espírito Santo, não tem palavra, não tem dom, não tem nada. Você põe a pessoa só porque, não, você tem que começar de baixo, porque você tem que começar a aprender a servir. E, na verdade, o diaconato é para quem já sabe, irmão, servir. É por isso que ele se torna um diácono, porque ele já sabe, ele não vai aprender lá. Ele é uma pessoa que o Senhor já chamou ele para servir. Então, você que é separado da diácono, não pense que você está com um cargo simples. Ah, o irmão é só um diácono, tadinho. Irmão, você tem que pensar grande, um dia você tem que pensar ser presbítero. Talvez você não tenha um chamado para o presbitério. Nós temos que parar hoje como igreja de achar, irmão, que isso aqui é coisa que nem quartel. Você entra como soldado, aí você vai subindo, sabe, sargento. Nós temos que parar, por quê? Porque isso é chamado. E chamado é diferente. Tem pessoas que ele vai ficar 40 anos como diácono, irmão. Isso é uma honra. É uma honra. Você sabe que você está servindo. Não pense que isso é diminutivo. Não pense que, porque o irmão é presbítero, ele manda em mim, entendeu? Eu sou o diácono, eu sou o cargo que todo mundo manda. Esse tipo de pensamento, ele não é bíblico. Ele é tradição, mas ele não é bíblico. Ele não é um pensamento bíblico. Então você vê uma mulher que ela já servia na igreja dela, e agora ela é levada por uma grande missão. Então fica aí o aprendizado. Você quer ser levado por uma grande missão? Aprenda a servir onde você está. Porque é muito fácil a pessoa querer pregar nos grandes congressos. Ah, eu quero os grandes congressos, eu quero os grandes púlpitos, eu quero as igrejas. Você aprendeu a servir na sua igreja? Deus está vendo você servir aonde você está? Ah, eu quero, sabe, os grandes cargos. Você está servindo aonde você está? No seu trabalho? Na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, você está servindo lá, porque Febe foi escolhida porque ela já servia. Ela não se tornou, irmão, uma diaconisa porque Paulo chamou ela, não. Ela já era. Ela já servia anônimos, porque grande honra você servir Paulo, né? Você parou na carta de Romanos por causa disso, mas ela serviu anônimos. E Paulo coloca algo muito interessante aqui, que eu quero chamar a sua atenção, que é o final do versículo 2, que ele fala assim, ó: porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. O que ele está dizendo assim? Do mesmo jeito que ela tratava os muitos, ela estava me tratando. Ou seja, ela não me tratou de modo especial porque eu sou o Paulo, né? Porque eu sou uma pessoa que sou o mestre não. Ela me tratou todos. Inclusive, ele está se colocando, irmão, no mesmo patamar de tratamento. Inclusive a mim. Então, qual é o nosso problema hoje? Nós ensinamos isso muitas das vezes, como obreiros. O diácono, você passa por ele na porta, todo mundo da parte do Senhor, você pisa em cima do pé dele, você nem completa o irmão invisível na porta. Você não faz isso com o pastor. Você não faz isso com os que estão assentados no púlpito. Nós levamos garrafa d'água para eles, copo, entendeu? Nós tratamos ele bem, nós perguntamos se a água tá boa, mas o pobre do diácono que fica na porta leva chuva, leva friagem, ele cuida de menino desobediente que a mãe larga, entendeu? Que não quer o menino ser atropelado na rua, bota o irmão para cuidar dos carros lá fora, às vezes o irmão não presta nem atenção no culto, irmão, porque tá cuidando dos carros e tudo, e aquele irmão, ele é invisível. Nós não conseguimos tratar ele da mesma maneira que nós tratamos alguém que está lá dentro com o microfone na mão. Febe nos ensina isso. Ela tratava todos. Ela acolhia todos. Ela não acolhia só o Paulo. Ah, Paulo, eu vou acolher você, Deus, porque você é apóstolo, né? Você é apóstolo, entendeu? Você vai me dar uma missão boa, por isso que eu vou te acolher. Não. O testemunho de Febe é que ela acolhia a todos. E Paulo se sentiu acolhido também. Falou assim, vou dar uma responsabilidade para ela. Por quê? Porque ela já tem responsabilidade onde ela está. Então não pense você que o reino de Deus vai te dar uma grande responsabilidade se você não é responsável nas pequenas coisas que Deus te dá para você fazer. Então você quer crescer ministerialmente, você quer ter grandes responsabilidades, comece nas pequenas que Deus te dá. Você quer pastorear muita gente, começa pastoreando sua casa. Quantas pessoas sua casa tem? Tem 5 e 6? Começa a pastorear eles. Começa a pastorear o departamento que Deus te colocou nas mãos. Você tem o quê? 4, 5 jovens para você tomar conta? 10 senhoras para você tomar conta? 11 varões para você tomar conta? Comece, porque é muito fácil a gente querer os grandes lugares. Vamos começar pelos pequenos. Vamos começar a ser fiel, irmão, nos poucos momentos que o Senhor nos dá.
Aí, às vezes, a gente quer fazer, eu quero, sabe, quero ser um missionário lá fora, eu quero fazer uma viagem missionária, quero cuidar dos lá de fora. Então, começa a cuidar dos que estão ao seu redor primeiro. Porque aí, quando você começar a cuidar dos que estão na sua volta, o reino vai identificar que você está preparado para ir para Roma. Febe só estava preparada para ir para Roma, irmão, porque o serviço dela na igreja local preparou ela. Então, cuide das pessoas que estão na sua volta. Você estuda, cuide das pessoas que estão na sua volta. Ore por elas, pregue a palavra para elas. Esteja disponível para orar no seu trabalho, na sua casa, nos seus vizinhos. Eles podem contar com a sua oração? Ou será que é só os de longe que pode tomar? Então, Febe ensina isso para mim, para você, de uma maneira muito graciosa. Sirva onde você está. Seja útil onde você está. E Deus colocará você em outros lugares, baseado na fidelidade no lugar onde você está. Olha, esse início do capítulo 16, ele é o início que me dá, assim, uma aula do que é reino, sabe, irmãos? Esse capítulo 16, Paulo, ele vai finalizar a carta de Romanos, destacando muito a questão do corpo de Cristo, né? Da importância que cada um tem na sua função. Ele vai destacar alguns nomes. Se eu não me engano, são aproximadamente 25 pessoas que Paulo cita ali nas cartas dele, tá? Por volta de 25 pessoas. Então você vê que é um apóstolo, né? Um Paulo, ele é um cristão que ele cita e ele honra de certa maneira, porque é um reconhecimento do que ele não estava sozinho, que ele não fez nada sozinho, irmãos, que o Espírito Santo trabalhou nele, mas também era capaz de usar, o Espírito Santo também era capaz de usar outras pessoas ali junto com ele, que ele sozinho não faria nada. Então, uma das primeiras lições que esse início de capítulo ele nos esclarece é que a igreja de hoje, né, nós já falamos isso aqui na live, acho que de Provérbios, Eclesiastes, né, Jó, muito, ela tem uma mania, uma tradição, uma cultura de colocar a igreja, a instituição, como uma responsabilidade única do pastor. Se tudo deu errado, entendeu? É o pastor. Se os departamentos não andam, é o pastor. Se tudo depende do pastor, se o pastor não tá, não tem culto. Se o pastor vai viajar, não adoece, não tem culto, tudo para. E Paulo, ele tem essa delicadeza de mostrar para as pessoas que ele não estava sozinho, que ele cultuava com outras pessoas, que outras pessoas eram usadas não só como diaconisa, mas como as outras funções dentro do corpo de Cristo da época, né? Uns contribuíam, uns outros eram generosos. Ele reconhece algumas mulheres e homens que ensinavam, né? Além dele, ele poderia muito bem dizer, olha, Timóteo, entendeu? Cresceu ali com a família, mas eu ensinei. Ele poderia muito bem, nós não ter falado de onde veio a origem do ensino de Timóteo. Mas ele faz questão de mencionar, olha, houve alguém que ensinou antes de mim. E de uma forma maravilhosa, porque se você for estudar o contexto, a história da igreja, você vai ver a dificuldade muito grande do reconhecimento de mulheres, desde essa época, antes da vinda de Jesus, e até mesmo depois, principalmente depois da formação da Bíblia, nós temos uma dificuldade muito grande da igreja ter esse reconhecimento de mulheres. E Paulo, ele não tem esse problema, ele inicia o capítulo 16 falando, olha, Febe, né, está cuidando de mim assim como cuida de outros, e eu acho isso engraçado, irmãos, é que nós olhamos pela leitura, nós olhamos assim, nossa, Febe ganhou um privilégio, né? Febe ganhou um privilégio, está levando a carta de Romanos. Irmão, para você hoje isso é honra, mas naquela época é como se você tivesse feito um trabalho muito bom, entendeu? Agora Paulo vai me colocar do lado dele, entendeu? Vou andar ela pra caixa de Gaza. Aí Paulo chega e fala, então, Febe, eu escrevi uma carta que não é uma carta muito boa, entendeu? Porque eu vou criticar, eu vou reclamar, eu vou pontuar os erros da outra igreja que eu nem fui lá, entendeu? Nem conheci, Deus mostrou pra mim tudo que estava acontecendo lá. Estou mostrando, lembrando pra eles quem é Cristo de verdade, e eu tenho um presente maravilhoso. Você fez um trabalho ótimo aqui, entendeu? Aí você vai ganhar de presente que você vai ter que ir lá levar essa carta. Então, irmãos, às vezes nós temos essa visão de reino que é cultural, de se colocar, olha, você vai ganhar uma honra muito grande se você trabalhar muito bem feito para Deus, entendeu? Se você tiver todos os cultos, todas as ceias, todas as orações, os cânticos, tudo, Deus vai te dar honra nessa terra.
Qual que é o problema, irmão? É essa honra nessa terra, entendeu? Por quê? Porque a matemática da Bíblia, né, nos fala que Jó foi fiel e ele passou por uma provação porque ele era fiel. Abraão era de Deus, era né, servo de Deus, e ele vai sair da parentela dele, vai largar a terra, o benefício, mordomia, tudo, e vai caminhar até onde Deus mandar ele caminhar. Passando por luta, passando por Egito, passando, sabe, por onde tivesse que passar. Moisés vai ter uma honra maravilhosa, entendeu, irmão? Vai lá soltar o povo do Egito e ainda vai pro deserto ficar aguentando a murmuração do povo. Então a honra de Deus aqui na terra, irmãos, ele é diferente. Então você que está trabalhando, esperando, entendeu? Que você ganhe uma promoção, como a pastora Nayara falou, uma hierarquia que não existe, e aí nós estamos te ensinando o que a Bíblia diz. Você que está anotando, anote. Vou pesquisar o que a Bíblia diz a respeito dos cargos eclesiásticos. O que a Bíblia diz a respeito das pessoas que Paulo cita. Para você descobrir como funcionava a igreja de verdade nessa época. Você vai descobrir que, principalmente nesse capítulo 16 de Romanos, Paulo está destacando que o corpo de Cristo, nós todos temos funções diferentes, somos cheios do Espírito Santo, mas que Cristo é a cabeça de tudo e nós somos todos iguais, como ele vai falar lá no início. Ele é Senhor dos vivos, Senhor dos mortos, e ele é Senhor de todos da mesma maneira, e vocês não briguem. Finalizando essa carta, ele vai destacar muito isso, para que a igreja não se divida. Ele mostra, né, para essa igreja de Roma que uma das maiores lutas que ela vai enfrentar é que o inimigo justamente vai querer dividir ela entre as brigas, entre quem tem razão e quem não tem, e vai querer dividir. Então, destacando agora do versículo 3 ao 16. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo do Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assícrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros, com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Uma coisa interessante quando a gente fala assim, a igreja de Roma, a gente pensa que é uma, né? Parece que era uma igreja. Na verdade, as igrejas, elas se reuniam nas casas. Porque nós estamos falando do quê? Da capital do Império Romano, lugar onde se matava crente brincando. Então, as casas se reuniam, né? Se tornavam as igrejas, né? Porque até então não se reuniam ao céu aberto. E o interessante é que no mesmo lugar existiam casas que se reuniam e todos saudavam uns aos outros. Então, e eu quero destacar o Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila não é só citado aqui, ele está no livro de Atos, 3, 4 vezes ele cita Priscila e Áquila, né? O livro de Atos fala mais profundo, né? Que eles que ensinaram Apolo. A situação do destaque, né? É a situação do debate. Por que o nome da Priscila vem primeiro do que o Áquila? Porque normalmente você falava o nome do homem primeiro. Aí tem as explicações, né? Que uma é pior do que a outra, eu não vou falar que uma é melhor do que a outra. Tem várias explicações. É porque a Priscila tinha dinheiro. Tipo, nada a ver, entendeu? Mas tudo bem. É porque, né? Isso tudo para não dizer, irmão, que ela era mais notável do que o Áquila. No sentido de apego, de responsabilidade. Eu não vou citar aqui, que eu não vou ser louca de dizer que ela era a líder.
Não vou fazer isso com os nossos amigos teólogos que estão aí. Não vou fazer isso não, entendeu? Mas que é muito interessante que todas as vezes que são citados Priscila e Áquila, o nome dela está em primeiro. Isso faz diferença? Faz muita diferença. Os dois juntos, que eu acho isso maravilhoso. E Paulo chama eles de cooperadores, os ajudadores, os auxiliadores, que por muitas vezes colocaram a cabeça deles à risca por causa de Paulo. E Paulo cita algo muito interessante, fala assim, os gentios agradecem a vocês. Por quê? Porque o Priscila e Áquila, irmão, era aquela igreja que abraçava os gentios. Então, assim, para os judeus que estavam começando, eles não queriam os gentios por perto, né? Nós falamos isso nas lives passadas de Romanos. O Priscila e Áquila, eles vão abrir a casa deles para os gentios. Então, assim, o Priscila e Áquila, eles são os cooperadores que têm uma visão de reino, por isso que deu muito certo com Paulo. Então, eu aprendo algo aqui. Ande com pessoas com a mesma visão de reino que você tem. Porque, irmão, se Paulo se junta com pessoas que falam, olha, Paulo, tudo bem, você vai pregar, você prega, mas você quer trazer gentil? Pra lá, entendeu? Não vem trazer gentil pra minha casa, não. Porque o que acontece, irmão? Qual era o perigo dos gentios naquela época? É porque entre os gentios podiam ter, vamos dizer, agentes secretos romanos. Porque os romanos chegavam e falavam, eu me converti. Onde é que é a igreja de vocês? Porque ele queria saber o endereço para entregar. Acontecia muito isso. Então, os judeus, eles não queriam só por questão de etnia. Era questão de segurança. Fala, olha, esse romano chegou agora. Ele aceitou Jesus mesmo? Será que ele não está aqui para saber quem somos, para fazer um relatório? Porque isso valia, tá, irmão? Dinheiro. Porque os cristãos naquela época, eles eram considerados inimigos. Então, você entregar um inimigo do imperador, você entregar um inimigo naquela época, te fazia ficar bem. Então, assim, você ter um gentil ali no meio, você estava colocando em segurança todas as pessoas. Então, quando Priscila e Áquila, eles são abertos a colocarem os gentios, eles estão se colocando em risco também. É você se colocar em risco, irmão, pelo evangelho. Sabe aquela parte assim que por causa dos maus os bons pagam? Eles sabiam disso, eles sabiam desse risco. E mesmo assim, você vê o que eles fizeram com Apolo, você vê que eles fizeram com a igreja, e ele fala assim, a igreja dos gentios agradece o cuidado de vocês. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham dois pesos aí, irmão. Ele tinha o peso de colocar a segurança em risco, entendeu? E de eles ajudarem a pessoas, a homens e mulheres de Deus, mesmo sabendo que a cabeça deles estava em jogo. Eu não consigo ver essa igreja que nasceu assim, que pode dizer que sofria perseguição, para nós olharmos essa história e falar assim, eu e a Bárbara sofremos perseguição, entendeu? Qual é a perseguição que a gente sofre, irmão? Me diz qual é a perseguição que você sofre comparado a essa perseguição aqui. E aí isso nos envergonha, por quê? Porque eles conseguem servir melhor do que nós. Eles conseguem servir melhor, eles conseguem orar melhor, eles não têm o tempo que nós temos, a liberdade que nós temos, a tecnologia, os meios que nós temos, e eles conseguem servir melhor, a fé deles era mais maduras, eles conseguem abraçar quem poderia matá-los, né? Eles conseguem entregar um serviço ministerial para pessoas que poderiam entregá-los. Eles mudam de cidades, tá? Porque eles foram dos que foram expulsos, né, por Cláudio. Eles vão em volta de cidade por causa de perseguição e eles continuam firmes. As pessoas que Paulo cita quase 25 nomes, né, quase 26 nomes, é nome demais que ele cita, mas o que eu acho interessante, o versículo 6, ele fala assim, saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Eu acho interessante que ele usa a palavra trabalhou. Ele não fala assim, a Maria ainda está trabalhando. A Maria trabalhou. É interessante, por isso que eu falo, Paulo vai falando, não pulem isso. Não pulem os detalhes. Sim. Que trabalhou muito por vocês. Sabe aquele crente que orou com força? Talvez a Maria já está numa idade avançada, Maria talvez esteja enferma, porque o trabalhou está no passado. Sim. Ou seja, a Maria não trabalha mais. Eu acho lindo de Paulo, porque Paulo põe ela numa galeria dos que ainda trabalham. E ele saúda ela do mesmo jeito, porque Paulo consegue reconhecer o trabalho dela. Você já viu aquele pastor que trabalhou anos e anos dentro da casa do Senhor? Hoje talvez ele jubilou, ele se afastou por doença, ou por tempo, ou porque outra pessoa serviu no cargo. Nós conseguimos reverenciar também, ou nós só lembramos de quem está na ativa agora, de quem está no momento. Eu lembro do meu pastor, porque meu pastor todo domingo está lá em cima do púlpito, entendeu? Mas você lembrou de quem construiu a igreja? Que quem construiu aquele púlpito para que aquele pastor estivesse ali? Nós temos nos lembrado, irmão, das Marias
que um dia trabalhou por nós, mas ainda está no nosso meio, porque se Paulo está saudando ela, é porque ela ainda está lá no meio, mas ela não trabalha mais, talvez por saúde, talvez por idade, talvez por alguma situação, mas ela ainda está no meio, ela é corpo do Senhor. Paulo trata ela ela ainda está dentro do corpo. Tem pessoas, irmão, que eles estão enfermos por causa da idade, por causa da situação, mas eles ainda estão no nosso meio, tem que ser tratado. É muito fácil nós olharmos para os outros e falar assim, o fulano que está trabalhando, mas tem a Maria que trabalhou, ela ainda está no meio, ela ainda faz parte do corpo. Paulo não joga essas pessoas fora. Não é porque você não tem mais o mesmo trabalho de antes, né, por causa de alguma situação, não quer dizer que você não é mais útil para a igreja. Você continua sendo útil porque você ainda faz parte do corpo. Talvez você não ora mais como você ora antes por alguma situação, saúde, família, ministério, mas você ainda faz parte do corpo. E nós que somos obreiros da casa do Senhor, que estamos na ativa, temos que reconhecer o trabalho da Maria. A gente tem que reconhecer, irmão, os ministérios dessas pessoas que trabalharam arduamente, que um dia eles trabalharam. E eu acho interessante que Paulo fala bem assim, saúdem a Maria que trabalhou por vocês, não foi nem por ele. Ele falou assim, olha, eu estou agradecendo pelo serviço que ela fez por vocês. Porque se fosse por Paulo, ela fala assim, ela não fez nada para mim. Eu estou reconhecendo um trabalho que ela fez por vocês. Qual foi a última vez que nós reconhecemos um trabalho que qual nós não fomos os bem-feitos? Porque bom é a gente reconhecer quando somos nós os agraciados. Eu gosto muito da Bárbara, entendeu? Porque a Bárbara está servindo a mim. Né? Agora você consegue reverenciar o trabalho de alguém da qual você não está sendo beneficiado. Você consegue olhar o pastor da outra igreja e falar, nossa, ele está fazendo um bom serviço. Você consegue olhar o líder do outro ministério e falar assim, nossa, o irmão está fazendo um trabalho bom. E aí vem uma crítica, né, eu vou chamar de crítica construtiva. O irmão luta para fazer um congresso. Faz o congresso ali, irmão, nas unhas e dentes, te entrega um convite. Vem aqui, irmão, louvar. Eu não vou tirar o culto da minha igreja, entendeu? Para lá na igreja do irmão, não vou fazer isso. Eu não vou, você sabe que ele não está trabalhando para mim? Não é para mim que a Maria está trabalhando? Então, né? Obreiro meu, não falta nenhum culto aqui, entendeu? Não libero, no banco. Eu não libero, entendeu? Para você ir lá. Por quê? Porque a Maria não está trabalhando para você? É porque está trabalhando para o outro? Olha o ensinamento que Paulo está dando aqui. Eu estou saudando ela, porque ela trabalhou para vocês, ela foi útil para vocês. Foi para vocês, reconheçam. E aí tem um nome, que aí você que gosta de pesquisar, que não vai dar tempo de falar sobre ele, mas pesquisem, tem livros sobre ele, que cadê? É o versículo, é o antes que ele fala, é o versículo 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa dele, saúdem meu querido Epeteno, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Irmão, esse foi o primeiro homem que o evangelho ganhou na Ásia. Para vocês terem uma ideia, esse homem, ele abriu a porta do evangelho para a Ásia. A Ásia ainda é o continente que tem menos cristãos. Para você ter uma ideia, né? Lá na parte do Oriente, ali, né? Ali ainda tem lugares ainda que o evangelho não pode entrar. Nos tempos de hoje, você imagina na época de Paulo. Você tem ideia do que era isso na época de Paulo? Aonde o evangelho chegou, né? Então, assim, ele foi o primeiro homem, o primeiro fruto. Eu acho bonito como Paulo chama ele, né? Você foi o primeiro fruto, porque você vai frutificar. E ele frutificou mesmo. A tradição de que grandes igrejas da Ásia, inclusive a primeira igreja cristã da Ásia, foi feita por ele. Então você vê, Deus começa, por um. E esse homem, ele era membro dessa igreja. Ele fala, olha, saúde os crentes que estão lá na igreja. E lá no meio da igreja, tem um epitélio. Você sabe o que eu acho maravilhoso isso? É porque o Senhor, para te chamar para uma grande obra, você não precisa estar em cima do altar. Você pode estar lá, lá no meio do bastidor, atrás da parede, entendeu? Que o Senhor te enxerga. Ele não era o responsável pela casa, porque Paulo fala quem era o responsável na casa. Ele estava ali no meio, entendeu? Ele também, não sei como é que foi que ele foi parar lá, que ele era da Ásia, entendeu? Mas ele estava lá, e de lá ele volta para a Ásia e leva o evangelho. Então você às vezes pode estar pensando assim, Senhor, como é que você tem um grande plano na minha vida? Eu nesse lugar, eu moro nessa cidade, estou dentro dessa igreja, estou dentro desse bairro, e o Senhor usa os profetas para falar assim, vou te levar para as nações. Você fala, como? Com que dinheiro? Com que cultura? Que esse testemunho desse homem que Paulo está aqui sirva para você também. Não tem distância para Deus, não tem fronteira, não tem tudo. Deus começa por um, que está ali, no meio, entendeu? Ele está ali no meio, servindo, no meio. Enquanto ele estava servindo, o Senhor foi enchendo ele para que quando o Senhor levasse ele fizesse igrejas no lugar onde o evangelho nunca imaginou que ele ia chegar.
Então fique no meio, entendeu? Vai servindo ali, sirva onde você está, vai servindo ali, ó, que o Espírito Santo vai te preparar para você ser fruto e frutificar em outros lugares. E aprenda de tudo, né? Às vezes você não sabe, assim, Senhor, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Toda hora me bota no lugar, toda hora me faço um monte de coisa, só faz tudo. Às vezes você tá sendo treinado, irmão. Você vai precisar ter bagagem de faz tudo, para onde você chegar você vai ter que ensinar de tudo. E essa parte do capítulo 16, eu fico maravilhada, porque são tantos nomes que vocês podem pesquisar e depois nome por nome, que Paulo, ele começa mostrando por Febe, né, essa característica da igreja nessa época, 57 anos depois de Jesus Cristo, né, nessa época aqui, a igreja, ela tem uma união, irmãos, que eu sou apaixonada nessa união. Ela tem uma capacidade de virar e falar bem assim, olha, nós estamos aqui com Febe, eu vou mandar ela por aí e vocês recebem ela com seus recursos. Ele não fala assim, olha, eu tô mandando dinheiro, entendeu, para vocês pagarem os custos de Febe, entendeu? Ele cita os nomes dessas pessoas que fazem parte da igreja, mas ele destaca entre esses versículos, ele fala, olha, estou citando a casa de fulano, estou citando a casa de ciclano. Como a Nara falou, estou saudando uma pessoa que já trabalhou muito. Né? Num dos versículos ele cita 3 pessoas seguidas que trabalhou muito. Ele vai falar, saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor, e saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, versículo 12. Então, fora Maria, ele cita outras pessoas que trabalhavam muito, que trabalhou muito, então sinal que nesse momento não está trabalhando, mas está ali. E ele cita pessoas de casas diferentes, irmão, não era todo mundo do núcleo. Por quê? Porque a cultura nossa faz a gente olhar para esses nomes e achar que era um clubinho, entendeu? Todo mundo congregava junto. Estava todo mundo junto numa casinha louvando ao Senhor num templo. Não estava. Estava cada um numa parte, cada um numa casinha, cada um com pessoas diferentes ali. E eles tinham capacidade de se conhecerem, se reconhecerem, se valorizarem todos como um corpo de Cristo. E hoje é muito difícil, como a Nara falou, alguém faz um congresso, alguém faz alguma coisa, irmão, se não estiver pagando, assim, o que eu vou ganhar com isso? Se não tiver, um dinheirinho, ninguém disponibiliza. Pra que vai, entendeu? O que vai ganhar com isso? Vai pelo menos compartilhar, tirar uma foto, filmar. O que vai ganhar com isso? Então, é como se eu pegasse uma igreja, por exemplo, uma igreja assembleia e falasse, olha, eu vou mandar lá pra presbiteriana, fulano, vocês recebam ela bem. Eu vou mandar ali para outra igreja, vocês recebam ela bem. Hoje é um absurdo, um crime, chegar e falar assim, olha, eu vi você visitando uma outra congregação. Isso é um absurdo, irmão. Então, essa igreja, ela tinha uma visão de corpo de Cristo, de que o Espírito Santo se fazia presente em todos eles, de uma maneira que eles tinham esse respeito de saber que, independente das cidades, das igrejas serem diferentes, a igreja de Efésios ser diferente da de Coríntios, ser diferente da de Roma, cada um tinha suas particularidades, mas tinha esse respeito, esse reconhecimento. Dentre esses versículos, eu acho fantástico, porque uma das coisas que nessa época era uma briga muito grande, que era assim, olha, só é apóstolo quem seguiu Jesus, né? Quem Jesus falou que é apóstolo, Paulo não é apóstolo, aquela briga de quem é e quem não é. E Paulo pega a carta dele, entendeu, irmão? E bota lá escrito bem assim, saudai, versículo 7, Andrônico e Junias, meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, ele reconhece pessoas que estavam no evangelho antes deles, irmão. Então, talvez, para quem recebeu essa carta, para a igreja de hoje, Paulo era superior, entendeu? Um anjo com 6 asas, mas Paulo, ele falava, olha, existem pessoas antes de mim. Existem pessoas que trabalharam antes de mim. Existem pessoas que estão trabalhando de forma mais notável até mesmo que eu estou trabalhando. Eles são importantes. Será que você é capaz hoje de olhar para a sua igreja, de olhar para a sua casa, de olhar, não vou longe não, irmão. Será que você é capaz de olhar pelo seu esposo, para sua esposa e falar, olha, a minha esposa, ela tem um dom de Deus superior até mesmo que o meu. Ela trabalha de uma maneira para a obra de Deus muito mais do que eu trabalho. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, até mesmo a falta de amor, eu já estava comentando isso com a Nayara, a falta de amor, nós colocamos a falta de amor como se fosse o mundo tá sem amor. Irmãos, o mundo sempre teve sem amor. O inimigo sempre teve lá, entendeu? Não há amor no mundo. Ele sempre foi, quando é do inimigo, ele não tem amor.
A falta do amor, ela é dentro da própria igreja. A falta do amor é quando o marido briga com a esposa porque ela falou, porque ela teve uma oportunidade e não citou o nome dele, porque ele teve uma oportunidade e não deu honra para ela. A falta do amor é quando há uma briga entre o pastor e o diácono e o presbítero, quem é maior, quem é melhor, quem é anjo Gabriel, quem tem mais revelação, entendeu? Quem manda mais, se o meu pastor disse, entendeu? Ninguém faz mais nada. Ninguém, se não tiver base bíblica, irmãos, de nada adianta cargo eclesiástico, de nada adianta função, de nada adianta até mesmo a aliança do casamento. A Bíblia ela fala que você não tem que se aceitar um comando antibíblico. A Bíblia está dizendo para você, não mente, não rouba. Seu esposo, sua esposa, o pastor, o papo tá falando assim, irmão, rouba que é só um negocinho, entendeu? Não, é antibíblico. Você não vai fazer a sua obrigação, acima de tudo, que a Bíblia fala, acima de todas as coisas, é Deus. Acima de todas as coisas é Deus. Depois, o respeito uns para com os outros. Se eu não quero ser xingado, eu não xingo. Se eu não quero ser maltratado, eu não vou maltratar. Mas nós vemos hoje uma igreja com uma falta de amor tão grande, irmãos. Isso que a Nayara falou. A pessoa que fica na portaria, a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que serve a água. Não parece que tem gente que pega o copo, entendeu? Falta dar na cara da pessoa que está servindo a água. Entendeu? Dá isso aqui sabe? Então, isso é falta de amor, irmãos. É o corpo de Cristo. Não é porque você está no púlpito, você está no louvor. Aí eu não vou nem entrar nessa parte do louvor, que é os anjos querubim que acha que é levita. Que acha que, entendeu? Vem da descendência dos levitas lá. E é anjo querubim que não pode ser tocado. Muitos não ficam no estudo. Muitos não estudam a Bíblia. Não fica na hora da pregação. Não fica na hora da pregação. Não ora, não vai no círculo de oração e acha assim que, olha, sou um ser superior, entendeu? Pastor, obreiro da casa do Senhor. Olhe para a sua equipe de louvor. Se ele não tem estudo bíblico, se ele não tem oração, ele só está cantando. Ele não está servindo ao Senhor de todo o coração. Ele não tem nem o que ministrar. Se você não tem palavra, você vai ministrar o quê? Ele vai estar cheio de quê para ministrar as pessoas? Ele está só cantando, é um artista dentro da igreja. Então, a gente tem que começar a reconhecer, porque essas pessoas que Paulo cita, irmãos, são homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Ninguém está aqui à toa, entendeu? Brincando de casinha e fugindo de Nero, entendeu? Por conveniência. Não, eles são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que abraçaram o Evangelho, abraçaram as pessoas que estão se convertendo, seja elas judeus, gentios, gregos, estão fazendo a obra numa época muito difícil, mas eles estão unidos com amor uns pelos outros. Então, olhe para a sua casa, olhe para a sua igreja, olhe ao seu redor se vocês estão conseguindo ter amor uns pelos outros. Porque se você está fazendo um serviço na casa do Senhor, você não consegue ter amor pelos que estão dentro da casa do Senhor. Qual amor você tem para os que estão fora? Então, vamos continuar lendo do versículo 17. Ele vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de vosso Senhor Jesus seja convosco. Paulo, ele fala aqui das suas considerações finais acerca dos falsos mestres, né? As pessoas que causam divisões por causa das doutrinas. Uma coisa interessante, irmão, que você que está estudando e que você está anotando, leia depois Romanos novamente, leia 1ª e 2ª Tessalonicenses, a carta de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. Paulo escreve 13 cartas. Existe uma preocupação em todas elas. Paulo não vai citar, você não vai ver Paulo citar assim, olha, o meu medo é do Império Romano, morro de medo de Nero, entendeu? Olha, cuidado com Nero, cuidado com os soldados romanos. Não, mas das 13, eu vou chutar no mínimo, tá?
Se das 3, vamos botar 9, que eu acho que é mais ou menos isso. 9 cartas, Paulo vai falar dos falsos doutores e dos falsos mestres. Ele vai falar, cuidado dos falsos ensinos. Tome cuidado. Você não vai... Olha, é muito pontual, irmão. O grande inimigo da igreja, se você pode colocar assim, qual era o inimigo da igreja que Paulo pontuava nas suas cartas? Ele não fala de demônio, ele não fala que é Satanás, tanto é que ele está falando aqui que Satanás será esmagado. Ele fala, não é o Satanás o problema, não é o demônio, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, não é as perseguições, não é imperador, não são as leis, é o falso ensino. Ele fala muito isso nas suas cartas. Cuidado com os falsos ensinos, com os doutores da lei, com os falsos mestres. Ele fala dos falsos profetas, por quê? Porque eles ensinam divisões. Irmão, as divisões eram ensinadas. Elas não começavam assim, de repente. Elas eram ensinadas através de falsos ensinos. E Deus chama isso de escândalo. Fala, os escândalos aconteciam. E como é que isso se dava? Quando você vê essa palavra divisão, escândalo, a gente pensa que é um irmão arrancando o cabelo do outro. Ai, que escândalo. Não. Ele fala que, olha, as palavras eram bonitas. Os ensinos, irmão, eram lindos de se ouvir. Mas o fruto deles eram divisões e escândalos na igreja. Por isso que Paulo está falando, olha, cuidado, porque isso, irmão, faz um estrago pior do que Satanás faz, do que o mundo faz. O falso ensino, um ensino errado acerca da palavra, o fruto dele é divisão e escândalos dentro da igreja. Ele fala, olha, tome cuidado, porque o fruto deles não é para a união de vocês, é para o ventre deles. Ou seja, eu ensino porque você é beneficiado por isso. Eu vou ensinar vocês porque vocês vão me dar o benefício disso. Todo ensino, irmão, ele é para edificação da igreja. E muitas das vezes essa edificação vai me maltratar. Eu não tenho que ensinar uma coisa para eu ser honrado. Aí eu vou ensinar vocês a me honrar. Eu vou ensinar que vocês devem me temer. Eu vou ensinar que vocês não devem me desobedecer. Não toque na ungida do Senhor. Aí eu ensino que só eu sou ungida, você não é. Entendeu? Então, esses tipos de coisas... Eu gosto da palavra bonita que é reverência. Você tem que ter reverência. Esse tipo de situação, irmão, ele é mais perigoso do que o próprio Satanás. Ele faz um estrago pior. Você sabe por quê? Porque quando você faz um alicerce com a pessoa aprendendo um ensino errado, irmão, para você construir um novo, olha, dá um trabalho. Porque a pessoa, não, eu aprendi que é desse jeito, meu pastor me ensinou, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que é assim, eu aprendi que é desse jeito. Então, eu acho que foi ontem que a gente falou que a gente tem que aprender a questionar. Que alguém falou assim, como é que vocês estão ensinando isso? As pessoas a questionarem a Bíblia, não é a Bíblia em cima, é o que nós aprendemos dela. Você tem que perguntar, por que eu aprendi isso? É bíblico? Tem base bíblica? Tem princípio bíblico? Ou é tradição humana? E essa tradição humana, ela está vindo da onde? Ela tá trazendo respaldo da onde? Aprenda a perguntar, pergunte. Ah, pastor, eu estou numa igreja que não pode perguntar. Então temos um problema. Temos um problema se você não pode perguntar, pastor, tem isso aqui, por que tem? Porque, não pode porque eu ordenei. Isso não é resposta. É assim porque eu quero. É assim porque eu quero. Isso é porque eu não gosto. Então vai na sua casa. A casa do Senhor tem que ter respaldo bíblico. Tem que ter respaldo bíblico. Eu não vou fazer da igreja onde eu congrego o quintal da minha casa no sentido, eu gosto disso aqui, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Eu já fui em igrejas que eu falei, nossa, irmão, que cortina bonita. Ninguém gostou dessa cortina, mas a pastora gostou. Não, qual é o sentido disso? De nós fazermos as coisas para agradar os líderes. Os líderes são mais servos do que todos. Então, isso é ensino. As pessoas estão sendo ensinadas assim. Então, Paulo está falando, tomem cuidado, porque isso faz um estrago terrível, irmãos. Isso faz um estrago para a sua alma, por quê? Porque você pode estar trilhando por um caminho, dizendo que está no caminho do Evangelho, e você pode estar longe do Evangelho. E você que ensina, você que tem essa oportunidade da parte de Deus, esse ministério dado por Deus, porque o mestre, ele é dom e ele é ministério, porque tem o dom do ensino, né? Tem o dom do conhecimento, tem o dom ministerial de mestre. O Senhor deu mestres para ensinar a palavra do Senhor, e é tão importante isso no dia, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo quer ensinar alguma coisa, sem dom, sem ministério, sem chamado, sem ordenança de Deus, porque aprendeu, aí eu sentei na cadeira, eu aprendi, mas a cadeira que você assentou, a pessoa que te ensinou, tinha o Espírito Santo de Deus, tem base o que isso, para você estar repassando, porque Paulo, ele toma esse cuidado em quase todas as cartas dele. Ele fala, gente, cuidado com os ensinos errados. Aprenda o que é certo para você identificar o que é o errado. Porque às vezes você pensa assim, é errado. Por que é errado? Meu pastor falou que é. Se ele falou que é porque é. Tem que
que ter princípio bíblico. Porque se Paulo cita isso muitas das vezes como um perigo, ele continua sendo um perigo nos dias de hoje. Porque o que acontece com o dia de hoje? Eu chego na minha igreja, tem uma doutrina bíblica que eu não concordo, eu não quero, o que eu faço? Eu pego a Bíblia, saio de lá e monto uma igreja. Aí eu monto a igreja com os meus princípios, aí eu falo aqui, ó, que na minha igreja é diferente, viu? Vai ser assim. E aí, isso tudo, você sabe o que é? É só ego humano. É só ego de quem não quer ser exortado, é só ego porque é o seguinte, para você ser um bom pastor, você tem que ter sido uma boa ovelha. É o mínimo. Você foi uma boa ovelha, o Senhor vai colocar você para pastorear. O Senhor não vai botar você para pastorear porque ele vai assim, eu não sei ser pastoreado por ninguém. Então você não serve para ser pastor, irmão. Se você não sabe quem quer ser ovelha, você não serve para você quer ser pastor. Então, tome cuidado com esses ensinos errados. Tome cuidado com aquilo que nós ensinamos para as pessoas como doutrina, que não é doutrina. E aí, mais uma vez, o irmão nos convidou a fazer um estudo sobre o culto, ensinar o que é doutrina no culto, o que é tradição. Por quê? Porque nós estamos presos por tradição. Olha, não faz isso que Deus não vai gostar. Quando você perguntou para ele se ele vai gostar ou não, olha, eu aprendi que tem que ser desse jeito. Vamos colocar os nossos aprendizados em xeque? Será que Deus tem alguma participação do gostar ou não gostar? Ou é eu que aprendi que Deus não vai gostar? Você sabe o que fica parecendo? É como se eu fosse no aniversário de uma pessoa e eu falasse assim, eu não conheço a pessoa. Aí você pergunta pra mim, né, o que a Bárbara gosta? Aí eu falo assim, olha, eu acho, entendeu? A Bárbara gosta de azul. Você vai lá e compra e dá. Não é mais fácil você falar, Bárbara, o que você gosta? Ah, eu gosto. Não. Aí o que a gente faz? A gente não pergunta no manual, aí pergunta pro homem, o que você acha que Deus gosta? Olha, eu acho que Deus não gosta de pandeiro no culto. Proíbe o pandeiro. Por quê? Porque o irmão acha que Deus não gosta. Você perguntou, irmão? Você pesquisou? Olha, eu acho que Deus não gosta desses louvores assim, não. O louvor tem que ser antes da palavra. Depois da palavra não pode ter louvor. Onde é que nós aprendemos isso, irmão? Aonde foi? O culto não teve palavra de abertura. Não foi culto. Mas onde é que nós aprendemos que tem que ter palavra de abertura e pregação e no meio de um termo tem que ter louvor? Alguém começou com isso. Quem foi? Porque não tem escrito aqui na Bíblia essa lógica, irmãos. Então, cuidado para você pegar o que é tradição e colocar como ordenança de Deus. Ah, não, Deus quer que seja assim. É Deus mesmo? É Deus? Porque o que? Você pode estar colocando um ensino errado e você pode estar fazendo com que as pessoas errem o caminho. As pessoas vão errar o caminho, irmão. Por quê? Porque nós estamos ensinando errado. Então, Paulo, ele pontuou isso muito como uma preocupação que ele tinha naquela época, e ele, como um homem de dom e de visão, ele sabia que a igreja do Senhor, que anos depois ia ser penalizada por causa de quê? Ensinos errados. Quando você estuda a história da igreja, você fica absurdamente terrível. Como nós jogamos almas fora, irmão, por causa dos ensinos errados. Alguém chegava lá e falava, olha, isso aqui a partir de hoje é pecado, entendeu? Você vai ter que pagar tanto para ser perdoado. Hoje nós não fazemos diferente, entendeu? Só mudamos o nome, mas estamos fazendo as mesmas coisas e nós estamos ensinando as pessoas assim. Nós estamos ensinando, estamos usando a Bíblia para desviar as pessoas. Então, aprenda a questionar. Não é fácil. Se o seu pastor e o seu líder, eu sei que tem muitos que estão nos assistindo, seria um homem ou uma mulher de Deus, ele não vai se sentir ruim, ele não vai se sentir ameaçado se você perguntar alguma coisa para ele e falar assim, pastor, tem base bíblica isso aí? Ele não vai achar ruim de te explicar na Bíblia o que a igreja, o direcionamento que a igreja está passando. A partir do momento que acha ruim, tome cuidado, que isso não é direcionamento de Deus, porque o direcionamento de Deus, ele é luz, e a luz dele bate bem aqui na própria palavra que ele deixou. E é interessante, irmãos, que esse finalzinho, né, Paulo ele vai usar assim, olha, aqueles que trazem desacordo com a doutrina, né, afastai-vos dele. Paulo, ele tá vindo de uma carta, irmão, que ele não manda ninguém se afastar, o judeu do gentio ou do grego, ele não manda ninguém se afastar nem das autoridades, né? Ele não fala para você se afastar do seu trabalho, ele fala assim, olha, vocês trabalhem, paguem os tributos, cumpram tudo que tem para que vocês não fiquem em falta, não sejam apontados porque estão em falta. Ele não manda você se afastar de quem tem dom, quem não tem dom, ele não manda você se afastar de quem tá fraco. Tá fraco, ele fala, olha, você que tá forte, entendeu? Você não procura outro forte, você procura um fraco, você não se afasta dos fracos.
Mas Paulo vai falar aqueles que estão trazendo brigas, divisões, aqueles que trazem escândalo, aqueles que estão pregando aquilo que não é verdade. Aquilo você se afasta. Por que esse pensamento, irmãos? Provérbios ele vai trazer muito disso pra gente. Lá, se você não estudou ainda Provérbios, vai lá no YouTube, tem o estudo de Provérbios, capítulo por capítulo. Ele vai trazer porque você estando perto de pessoas, ele vai dizer, olha, se você estiver perto, se você andar junto, você vai dar ouvidos, você vai pegar características e daqui a pouco você vai estar fazendo da mesma maneira. Ele falou, isso contamina. Então você ficar perto de quem prega errado a palavra, de quem entende errado as coisas e aplica errado. Sabe aquela pessoa que pega um versículo isolado, entendeu? Apareceu na mente dele aquele versículo isolado, ele estava lendo ali de madrugada, e aí ele simplesmente pega aquilo ali como uma verdade absoluta. Paulo vai falar, você se afasta. Só tem uma solução, você se afasta. Então, tem, né, as pessoas mais antigas falam, se uma maçã podre vai apodrecer todas. É o mesmo conceito. Dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, dentro da sua casa, irmãos, dentro dos amigos dos seus filhos, dentro, sabe, dos amigos do seu marido, da sua esposa, dentro do seu trabalho. Se você reconhece pessoas malignas, você identifica, porque elas são notáveis, elas fazem coisas para o próprio benefício delas. Você está vendo que são pessoas malignas que fazem para si mesmas. Se afaste. Não tente assim, eu vou consertar ela, entendeu? Eu vou ajudar. Não. Quem conserta é Cristo. Quem converte é o Espírito Santo. Se não é Deus, é diferente. Se Deus está te mandando. Se não é Deus que está te mandando fazer algo, afaste-se. Não fique perto. E aí ele vai dizer bem assim, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio vento. Com suaves palavras, enganam o coração, né? E aí ele vai dizer, a vossa obediência, a obediência da igreja de Roma, né, é conhecida por todos. Por isso, eu me alegro a vosso respeito. Quer dizer, Paulo está dizendo, olha, com essa carta que eu estou ensinando para vocês, eu sei que vocês são capazes de obedecer. Por isso eu me alegro, né, me alegro a vosso respeito. Quero que vocês sejam sábios para o bem e simplícios para o mal. Então, irmãos, um princípio de todo ensino bom, né, que é o ensino que Paulo está trazendo para a igreja de Roma, é a obediência. Então, não adianta, por exemplo, você tá lendo na Bíblia, você está estudando, Deus já falou com você, e você não obedecer, né, você está querendo cair no buraco porque você foi avisado, entendeu? Não tem desculpa. Mas ele vai falar, a sabedoria, vocês têm que ser sábios. Provérbios vai dizer, né, que você tem que tomar cuidado com a serpente, ser astuto igual a serpente, né? Ser astuto igual a serpente. Simples como a pomba. Simples como a pomba. E ele vai dizer, olha, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés Satanás. Eu acho incrível com essa observação que Paulo faz nesse finalzinho, porque a maior briga, irmãos, uma das maiores brigas no mundo espiritual são as pessoas que não são de Cristo. Porque quem não conhece a Cristo, ele está lá, não é convertido, mas ele segue a vida dele. Aquelas pessoas, Satanás, ele já está derrotado. Então, assim, quem tem o Espírito Santo, ele não se preocupa com Satanás. Ele sabe que Deus, ele já venceu, o sangue de Jesus já venceu. Então, ele sabe que ele não vai ser atingido por isso. Agora, a nossa maior batalha é dentro da própria igreja, com aquelas pessoas que a Bíblia chama de ímpio, que é aquelas pessoas que conhecem a Deus. Ele conhece, mas está ali dentro, mas ele não quer servir a Deus. Ele usa a palavra para benefício próprio. E ele consegue ser tão astuto que ele fica perto de você, até você ser contaminado para que você deixe Cristo e daqui a pouco você está pensando igual a ele. É mais ou menos assim que trabalha a visão de quem é ateu. Quem vai fazer teologia e acaba deixando Cristo, deixa de se converter, você vai ficar do lado. A pessoa vai falando, usando aquela doutrina errada, aquela distorção de versículos. A falta do Espírito Santo ali faz com que você acredite e você comece a ser contaminado e daqui a pouco você está igual. Então, isso quer dizer que a gente bota todo mundo para fora? Não. Como eu disse numa outra live, numa das anteriores, Cristo fala que ele sabe que tem o joio e o trigo dentro da igreja. Ele não dá autorização para ninguém tirar, para ninguém mexer, para ninguém expulsar. Ele fala, quando eu vi
Eu vou julgar e eu vou separar quem é e quem não é. Então, Paulo só nos ensina nessa carta de Romanos, como toda a Bíblia nos ensina, que independente de quem é e quem não é o meu papel de crente maduro saber identificar quem é de Deus e quem não é. Quem Deus quer que eu ajude porque está fraco, ele é de Deus, ele só está fraco. Paulo não fala bem assim, olha, ele é perverso, ele é mau, entendeu? Ajuda quem é mau. Não, ele fala ajuda quem é de Deus, mas ele está fraco. Mas ele é de Deus. E quem é mau, quem é perverso, você só se afasta. Você só se afasta. E eu acho isso maravilhoso. E aí ele continua agora nos últimos versículos, eu vou ler junto com vocês. Ele diz aqui, saudavos Timóteo, meu companheiro e Lúcio, Jason e Sosipatro, meus parentes. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudavos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saudavos Erastos, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo ele vai citar esses nomes que agora estão com ele, que está saudando a igreja. Ele fala, Timóteo está mandando saudação, Gaio está mandando saudação, Técio que escreveu a carta, né, porque era comum naquela época você ter um secretário, né, a gente fala assim, a carta é de Paulo, mas foi Técio que escreveu, Paulo está ditando e ele está escrevendo, o que era muito comum. Provavelmente, Paulo já começou a adoecer, né, existem algumas partes bíblicas, né, que Paulo vai ter o secretário que vai escrever a sua carta, que era comum naquela época, e Paulo também começa a ter um problema de visão, irmãos. Então, talvez ele também tenta apoiar, né, e tudo acontece, alguns problemas de saúde, ele precisa de alguém, né, da sua confiança, um homem de Deus, né, que está escrevendo ali o que Paulo está ditando, e ele manda o abraço das pessoas que estão com ele para a igreja, reafirmando mais uma vez que você pode ser irmãos, mesmo em lugares diferentes. Cada igreja, irmão, ela tinha uma cultura. Eles estão em Corinto aqui, tá? Eles estão mandando para a igreja que está em Roma. A igreja de Corinto tinha seus problemas, suas situações, né? Paulo ainda está em viagem, né? Quando ele escreve a carta de Romanos, ele ainda está viajando. Essas pessoas provavelmente estão em viagem junto com ele. E aí são pessoas que vão servir. Timóteo aqui ainda está novinho, tá, irmãos? Tá novinho, ainda não é o Timóteo da carta do Timóteo no sentido de tá cooperando, tá aprendendo e tudo. Então, uma coisa que é interessante é que mesmo que as igrejas fossem diferentes nas suas culturas, nas suas particularidades, um irmão saudava o outro. Um irmão tinha prazer de falar, olha, manda meu paz do Senhor para aquele irmão. Talvez, irmão, muitos desses irmãos, eles eram conhecidos por nome e eles nunca se viram pessoalmente. Mas não precisavam estar juntos pessoalmente. Por quê? Porque eles estão unidos no corpo. E é isso que eu acho maravilhoso. Eu não preciso ser sua amiga, entendeu? Para a gente fazer parte do mesmo corpo, servir o mesmo Cristo, e nós termos um ministério junto. Não, eu só vou orar porque eu conheço. Eu só vou ajudar quem eu conheço. Eu tenho que ir lá na casa da pessoa ver se ela está passando fome mesmo, entendeu? Para eu poder ajudar. Então, assim, esse tipo de visão que a gente chama de evangélico que nunca foi, assim, se eu e você participamos da mesma fé com Cristo, a gente não precisa estar na mesma igreja, a gente não precisa estar na mesma cidade, a gente não precisa se conhecer, você não precisa vir na minha casa, não precisa ir na sua, para a gente se saudar, para a gente, sabe, participar do ministério um do outro. Quando foi, irmão, que nós criamos essas paredes, que não é bíblica? Paulo está falando assim, olha, se afaste dos que combatem a doutrina. A gente se afasta, você sabe de quem? É quem não gosta da nossa igreja. Ah, o irmão não gosta da nossa igreja, entendeu? Não vai com a minha cara. Não é isso aqui não, é quem se afasta da doutrina. Mas quem não é afastado da doutrina, pensa diferente, age diferente, mas está dentro do corpo, é meu irmão. Nós temos que ter relacionamento. Nós temos que ter essa unidade. Essa unidade não quer dizer que somos todos iguais, né? Mas que fazemos parte do mesmo corpo. E essa carta, essa parte que Paulo está mostrando aqui, ele mostra que quem está dentro do corpo, muitas das vezes tem outros irmãos, ministérios,
outros dons, outras situações, mas nós estamos unidos no mesmo propósito, que é o propósito de Cristo. Então eu não preciso estar congregando com você para eu ser sua irmã em Cristo. E a Bárbara não precisamos estar dentro da sua igreja para nós sermos servos do mesmo Cristo, irmãos da mesma família em Cristo. Não tem essa necessidade de, não, só é irmão meu, os da minha igreja, os do meu grupo, os do meu conjunto. Então, essa divisão, ela precisa cair por terra. A gente não pode, irmão, se unir. Agora sim, época política, vamos todos nos unir, entendeu? Aí você vai ver pastor, café com pastor, café com empresário, café com não sei quem. Vamos apresentar o político não sei quem, chama os irmãos da sua igreja. Aí não importa se o irmão tá indo pro culto ou não. Aí, visita todo mundo. Aí tem carro, irmão, pode estar chovendo e tudo. Aí nós nos unimos. Passou essa época, acabou. Eu digo pela nossa cidade. Nós só se unimos em reforma protestante, no dia da reforma, no dia do pastor, dia do evangelho, e o dia do evangelho, pronto. Mas, acabou. E política, pronto. Nós não fomos feitos para isso. Paulo termina a carta de Romanos falando assim, o mistério foi revelado nas escrituras proféticas, ele está falando do Novo Testamento. O grande mistério foi revelado nas escrituras, para ser compartilhados por nós. Compartilhe o evangelho do Senhor com um irmão. Esse irmão, ele não tem que ser só o da sua igreja, só o que prega como você, como fala como você. Ele pode ser um irmão diferente, mas ele é do corpo do Senhor. Saúda. Paulo fala isso e Paulo ensina, que eu acho isso maravilhoso. Ele faz e ensina. Por isso que Timóteo está saudando, entendeu? Ele fala, olha, os irmãos que estão comigo, que são companheiros e prisioneiros do evangelho comigo, saúdam vocês também, que estão passando por dificuldades e tudo, e oram por vocês. Que possamos ter, irmãos, como igreja, trazer isso de volta, porque isso era da igreja. Nós perdemos em algum lugar, nós perdemos isso aí. Que possamos trazer de volta essa verdadeira unidade, de que não precisamos estar juntos para estarmos unidos. E para finalizar, os últimos versículos, Paulo faz algo sensacional. Só um homem e uma mulher de Deus pode trazer essas palavras. Paulo era reconhecido como apóstolo. Irmãos, qual carta Paulo escreveria, entendeu? Precisaria de uma confirmação. Mas Paulo vira e fala bem assim, olha, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ele, irmãos, que era Paulo, estava com uma carta comprovada que ele escreveu, levada pelas mãos de fé, porque a falar que Paulo escreveu, Paulo estava dando aquela carta. Ele vai falar, olha, confirmem, né? Como que é se confirmar, Bárbara? Orem, saibam, perguntem a Deus se o que eu estou escrevendo está certo, vem do Senhor Jesus, vem da pregação de Cristo, vem do que o mistério que foi revelado, se olha, bate, entendeu? É a mesma essência, pode não ser igual, pode ele não ser Jesus, mas a essência do Espírito Santo era a mesma. E aí, você homem, você mulher de Deus, você tem que ter essa segurança de falar, olha, confirmem, orem, leiam a Bíblia, vejam, não tem vergonha nenhuma nisso, irmão. Não tem vergonha de você, talvez você ministre um estudo, você não sabe aquilo que você está ministrando, você tem que reconhecer, olha, isso eu não sei, eu não estudei, mas vamos estudar juntos, vamos orar, vamos perguntar a Deus, vamos ver se isso tem embasamento bíblico mesmo, vamos questionar nós mesmos, se o louvor está sendo louvado como a Bíblia diz que é, se a pregação está sendo feita como a Bíblia diz que é, se o discipulado, se o que está na apostila de formação dos seus obreiros é bíblico. Irmãos, quantas apostilas de obreiros, irmãos, estão vindo de todos os lugares, da inteligência artificial, de pessoas que não servem a Cristo, empresas que estão agora sendo contratadas para fazer o marketing, para fazer a estruturação da igreja como se fosse uma empresa. Está vindo de todos os lados. Um cristão, ele precisa saber se aquilo que ele está recebendo de alimento, de treinamento, de ensino, se é bíblico. E aí Paulo, ele vai trazer, olha, a honra é de Deus, a glória é de Deus, a paz é dele, tudo é dele. A gente está aqui só fazendo a nossa parte porque ele permite a gente fazer. Então, homens e mulheres de Deus, não tem medo de exaltar o nome do Senhor e se diminuir. Reconhecer os seus defeitos, as suas falhas, as suas necessidades. Paulo vai pedir, orem por mim.
sabe? Orem por mim, porque eu preciso, para que eu não estrague a obra de Deus, orem por mim. Ele sabia os defeitos que ele tinha, ele sabia que ele era um ser humano. E ele vai falar, olha, orem e confirmem se o que eu estou dizendo provém de Deus. Então, cuidado com ensinos que não podem ser questionados se vem de Deus. Cuidado com pessoas que não precisam da sua oração, porque já são autossuficientes, já são anjos querubins. Cuidado com ensinos errados que trazem confusão, trazem briga, não tem embasamento bíblico. Afastem-se deles. Por quê? Porque eles contaminam. Eles não estão em Cristo. E tudo aquilo que não está em Cristo, irmãos, não serve. Não serve para alimento da igreja. Não serve para ensino das crianças. Não serve para ensino dos jovens. Não serve para ensino das mulheres e dos homens de Deus. Então, cuidado com tudo aquilo que você está aceitando. Porque talvez você vai passar 10, 15, 20 anos e você vai falar bem assim, então, tenho 15 anos de crente. Não sei orar, não sei jejuar, não sei o que é obediência, não sei o que Deus se agrada e o que Deus se desagrada. Eu sei o que o pastor me ensinou, mas eu não sei o que a Bíblia diz de verdade, porque eu nunca li a Bíblia. Nossa obrigação mínima, irmãos, mínima, é ler a Bíblia, é saber se aquilo que está sendo dito nos lugares é verdade, se está escrito ali mesmo, por que está escrito, da onde veio, para que você possa ter uma fidelidade com Cristo, para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. E aí, como eu já disse em outras lives, a partir do momento que o Espírito Santo consegue espaço para se manifestar na sua vida, nada neste mundo faz com que você se desvie dos caminhos do Senhor, porque você sabe e tem a certeza que Ele é real. Nós tivemos um testemunho de crianças que são ensinadas em outras religiões. Ele sabe o porquê de tudo, irmão. Ele sabe o porquê de cada cor, de cada roupa, de cada instrumento, de cada coisa. Elas são ensinadas de berço. As nossas crianças do cristianismo, da igreja de hoje, cristã, elas estão sendo ensinadas a se ausentar do culto porque elas atrapalham. Elas estão sendo ensinadas a ficar na salinha e estão ali por obrigação, porque um adulto mandou ela estar ali, o pai ou a mãe mandou ela estar ali. Mas elas não estão sendo ensinadas o porquê que a Bíblia é de verdade. Então se questione seus filhos, pergunte para eles se eles sabem o porquê que eles estão servindo a Cristo. Romanos, a carta por inteiro, elas nos ensinam por que servir, por que crer, por que vale a pena, como ser na prática, né, um cooperador de Cristo, no corpo de Cristo, como amar aquele que é diferente de mim. Por quê? Porque Cristo nos amou primeiro, porque Ele já pagou o preço. Nós só estamos compartilhando do preço que Ele já pagou. Então vamos orar. Quero agradecer a cada um que mais uma vez acompanhou a gente até o final. Tem umas carinhas já conhecidas que estão com a gente desde Provérbios, Eclesiastes. Alguns já estão ficando aí. E eu espero que Deus tenha conseguido abençoar a sua vida grandemente, a sua casa. Eu não costumo pedir isso, né? Mas que você compartilhe o seu testemunho. Não necessariamente comigo, com a Nayara, mas que você compartilhe tudo que você está aprendendo, que Deus está fazendo na sua vida. Eu sou uma pessoa que eu sinto muita falta disso, irmãos, do testemunho. Minha avó, ela tinha esse hábito de ter homens e mulheres que testemunhavam que a obra de Deus era, sabe, real, que Deus era real, o que Deus estava fazendo. Então compartilhe com as pessoas que estão ao redor seu, a sua casa, a sua família, como Deus tem trabalhado a sua mente de maneira diferente, o que Deus tem feito de janeiro até aqui na sua vida. E se porventura não fez nada, irmãos, se não aconteceu nada assim que Deus manifestou na sua vida, algo, um milagre, uma bênção, uma transformação no seu casamento, na sua família, na sua casa, questione talvez se aquilo que você está fazendo está de acordo com o que a Bíblia ensina. Questione se o erro está em você, porque Deus, Ele é real, Ele não é uma brincadeira, Ele não é um conto de fantasia. O Espírito Santo, hoje eu estava comentando com uma pessoa, Ele é individual. Ele conhece a Bárbara, Ele conhece a Nayara, Ele conhece você, ou Ele quer conhecer você individualmente. Ele pregava assim para multidões, Ele fazia promessas, né, para as multidões, mas na hora que Ele queria salvar uma alma, irmãos, Ele falava com a mulher samaritana, Ele falava com a mulher do fluxo de sangue, Ele falava com o centurião, Ele falava com o Zaqueu, falava individualmente. Então não mudou isso nos dias de hoje.
Ele quer que você conheça Ele individualmente. Então, se você, até hoje, não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você possa fazer uma oração, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador aonde você está. Se você quebrou a sua aliança, se você se desviou. Bárbara, eu não via o Evangelho dessa maneira, como nós estou vendo a partir de hoje. Assista às outras lives, se você não teve a oportunidade de assistir desde Romanos 1 até agora o 16. Vai lá no YouTube, vai estar todos os capítulos lá do 1 ao 16. Assista, edifique a sua fé e convide o Senhor a ser real todos os dias na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia e o teu cuidado. Pai, hoje é mais um encerramento, Pai, de um livro tão importante, Pai, para o cristianismo, para a fé, mas principalmente, Senhor, para o amadurecimento de cada um de nós. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para continuar trabalhando aonde esses vídeos chegarem. Cada um, meu Deus e meu Pai, que assistir cada capítulo de Romanos, Pai, possa se constranger com a Tua presença, possa ser transformada a mente, Pai. Não nos deixa, Senhor, continuar iguais. Não nos deixa, meu Deus e meu Pai, os dias passarem e nós não conseguimos ver a Tua presença ser real na nossa vida, ser real no nosso dia, ser real, meu Deus e meu Pai, na nossa família, na nossa casa, na nossa essência, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se faz, meu Deus e meu Pai, presente. Que o Senhor transforma a nossa mente, que o Senhor nos lava com o Teu sangue. E por isso nós somos salvos pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Não é o nosso sacrifício, Pai. Não é, meu Deus e meu Pai, o nosso corpo que vai ser, meu Deus e meu Pai, algum tipo de merecimento, Senhor. Não é status, não é condição financeira, não é o quanto nós pagamos ou fazemos, Pai. Isso é apenas, meu Deus e meu Pai, gratidão pela Tua misericórdia conosco. Por isso nos ensina, Pai, a amar a Deus acima de todas as coisas, mas principalmente, Pai, a amar uns aos outros. Tira de nós, Pai, essa divisão. Tira de nós, meu Deus e meu Pai, essa mania, Senhor, de ter um orgulho, uma soberba, ao ponto de nos acharmos superiores aos outros. Nós não somos, Pai, porque quando o Senhor morreu na cruz por nós não éramos dignos e não continuamos sendo dignos, Pai, de nada. Porque se não for o Senhor, Pai, nós somos maus, nós pensamos mal e nós agimos mal. Continua, Pai, a Tua misericórdia conosco. Cada um, meu Deus e meu Pai, que está fazendo uma aliança contigo, está voltando, Pai, para a Tua casa. Abençoa, Pai, a vida dele, cobre ele com a Tua poderosa mão. Levanta pessoas, Pai, ao redor, talvez nós não saibamos os nomes deles, Pai, mas o Senhor sabe. Levanta pessoas de Deus, Pai, para segurar na mão dele, para andar junto. Paulo não estava sozinho. Paulo contou com pessoas que eram como uma mãe, com pessoas que eram irmãos na fé, contou com pessoas que cederam suas casas. Que o Senhor também possa ter essa misericórdia conosco, Pai. Coloca pessoas ao nosso redor, para que nós possamos nos fortalecer. E de fracos, Senhor, levanta pessoas fortes. E que essas pessoas fortes, Pai, não se contentem em ficar paradas, mas que elas sejam, meu Deus e meu Pai, suficiente, maduras, para procurar pessoas fracas e ajudar, como elas também um dia foram ajudadas. É isso que eu te peço, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém? Amém, Jesus. Então é isso. Hoje é... Segunda. Nós vamos dar uma pausa, porque nós vamos gravar um estudo para obreiros. E quarta, quinta, sexta e sábado nós vamos gravar um estudo. E nós voltamos semana que vem. Na segunda-feira da semana que vem. Nós vamos dar pausa de uma semana. Nós voltamos na segunda-feira da semana que vem com os profetas menores do Antigo Testamento. Então talvez você nunca entendeu, você nunca leu os profetas menores, você não sabe nem que existia, né? Quem são, por que estão ali, né? O que Amós está fazendo ali, o que Malaquias, Abacuque está fazendo ali. A gente vai ler junto e a gente vai estar aprendendo mais da parte de Deus, tá bom? E aí durante essa semana você pode ir lá no nosso canal no YouTube rever as lives novamente, tá bom? E se você ficar com dúvida, comenta, e que a gente tá sempre de olho nos comentários e a gente vai te responder, tá bom? Um abraço!